Olá, alunos. Aqui é o professor Sérgio Lenda, disciplina de Direito Empresarial 1. E como provavelmente eu comentei com vocês aí nos grupos, ou passei esse apontamento aí nos grupos da disciplina, né? Hoje eu vou fazer dois vídeos aqui, né, separados. Um para encerrar a temática da nossa matéria, para cumprir ali fielmente a nossa ementa, né? Para não ficar nenhum tema da ementa para trás. Mas como é um tema muito curto, ou são na verdade até dois temas, mas eles são muito curtos, eles sequer ocupam uma aula inteira. Como a última aula foi sobre o último tema da limitada, que esse sim é um tema bem extenso, não achei por bem não misturá-los. Mas também vou fazer um vídeo aqui, seguindo as orientações, uma coisa que eu não tenho muito hábito de fazer, que é fazer uma revisão. Não tenho. Foi uma orientação que colocaram lá de fazer vídeos de revisão. Eu, pessoalmente, não sou muito afeto a fazer revisão. Eu acho que, ainda mais que as nossas aulas são gravadas, na minha opinião pessoal, não faz muito sentido fazer um vídeo de revisão, sendo que todas as aulas são gravadas. Então, na verdade, isso me parece um pouco assim. Querer entregar as coisas muito prontas. E eu acho que o estudo ele exige um pouco de dedicação, sim. Porém, não vou deixar de cumprir as determinações que são passadas. Nós vamos fazer aí um vídeo de revisão, mas meu compromisso maior não é com vídeos de revisão, e sim com vídeos de conteúdo da disciplina. Nós fizemos todas as nossas aulas desse bimestre, foram gravadas, as que foram feitas ao vivo, ou mesmo as que foram feitas por aqui, né? Então você também, se você quiser fazer uma boa revisão, eu postei muito material, todas as aulas eu postei materiais de anotação minha, ou seja, materiais autorais, e também postei doutrinas de nomes conhecidos aí do direito empresarial. Por isso, o meu conselho é que se você realmente está a fim de estudar, você tem muita coisa aí boa para ler, né, e dar uma olhada. Os nossos temas que ficaram faltando para hoje são a comandita por ações, né, que é um tema bem curto, em pouquíssimos minutos a gente fala dele, e é curioso que ele é um tema tão curto que na maioria dos livros de direito empresarial você encontra tão pouca coisa sobre ele, porque na verdade é um tema que não tem repercussão prática. E o outro é um tema um pouco mais complicadinho, assim, um pouco mais detalhado, que seriam as sociedades cooperativas. E nós vamos falar dos dois. Iniciando pela comandita por ações, eu já aproveito até aqui para revisar o tema, né? Quando nós estudamos o tema das sociedades comanditas simples, não se apeguem muito a esses temas na prática, principalmente se você for estudar direito empresarial porque gosta, porque, para ser bem sincero, pessoal, nenhuma dessas duas existe na prática, tá? Você não vai encontrar com muita frequência, ou talvez eu mesmo confesso para vocês que profissionalmente nunca vi nenhum desses dois tipos societários na prática. Então, digo para vocês que não é porque eu não vi que não exista, obviamente, mas realmente é um tipo societário que não sei se é muito condizente com a nossa realidade de hoje em dia. Porém, como o Código Civil prevê, está na ementa da nossa disciplina, não deixaríamos de falar, né? Bem, diferença entre uma sociedade comandita simples e uma comandita por ações, eu acho que o nome já responde. É a forma pelo qual o seu capital se divide. A comandita simples é dividida em uma sociedade de capital comum, e a comandita por ações é uma sociedade que o seu capital é dividido por ações. Mas aproveitando então o gancho até para uma espécie de revisão aqui, a sociedade em comandita simples, e a ideia da comandita por ações é a mesma, só que com o capital dividido com ações, é uma que tem dois tipos de sócios, né? Um sócio comanditário e um sócio comanditado. O sócio comanditado com D, né, no final, ele é uma pessoa física, obrigatoriamente, tá? Então ele é sempre uma pessoa física, obrigatoriamente, e ele tem responsabilidade solidária e ilimitada pelas obrigações sociais. Traduzindo, o que é responsabilidade solidária?
Ele e a empresa respondem juntos, né? Podem processar tanto ele quanto a empresa. Eles são solidários pelas obrigações da empresa. E de forma ilimitada, ou seja, ele não se limita também à sua participação no capital social, né? Ou seja, a responsabilidade dele não limita-se exclusivamente ao que ele investiu. Ele pode, junto com a sociedade, vir a ser chamado a responder, né, por um conjunto de obrigações que a sociedade tiver, né? Esse é, entre aspas, quem toma conta da empresa, porque daí quando você dá uma lida lá nos artigos do 145 e diante que falam da sociedade de comandita simples, ele vai falar que somente os comanditados é que poderão exercer a administração dessa sociedade. E você tem uma outra figura, né, chamada sócios comanditários, esse com R, né? Os comanditários, eles são então sócios puramente investidores, ou seja, a sua responsabilidade é limitada e exclusiva pelas cotas, ou seja, é uma responsabilidade limitada ao investimento que ele fez, né? Então você tem os comanditados, que são obrigatoriamente uma pessoa física, responsabilidade solidária e ilimitada. E o outro, que é uma pessoa física ou jurídica, a lei não faz essa distinção, mas a sua responsabilidade é limitada ao seu investimento. Porém, lá na sociedade comandita simples, a lei também vai dizer que esse sócio, né, o sócio que é um comanditário, ele não pode tomar parte da administração da empresa, sob pena de, se tomar parte da administração, vir a responder na mesma forma que um sócio comanditado. Ou seja, se um comanditário, que é aquele investidor, passa também a tomar parte da administração, ele passa então a ter responsabilidade solidária e ilimitada. Solidária e ilimitada, né? Essa é a divisão. Ela é uma sociedade com dois tipos de sócio. Um que administra e a responsabilidade dele é a mais plena possível, é ilimitada e solidária, e o outro que não participa da administração, então sua responsabilidade é limitada ao que ele investiu, Bem, qual que é a diferença da sociedade comandita simples, comandita por ações? É o que está no 1090 do Código Civil, quando ele diz que a sociedade comandita por ações, ela é uma comandita cujo capital é dividido em ações, na forma da lei das SAs. Ou seja, para compreendê-la melhor, de fato, faz mais sentido de estudá-lo depois de ter estudado a lei das SAs, né? Ou seja, eu estava até observando um dos livros aí que eu coloquei de referência para vocês, que é do professor Gladstone Mamed, e ele trata a SA primeiro para depois tratar dela, o que faz todo sentido do ponto de vista didático, porque afinal de contas, se você conhecer as regras da SA, elas vão se aplicar subsidiariamente a essa modalidade aqui, né? O que ele vai falar aqui também sobre elas, muita pouca coisa o Código Civil tem, dizendo, olha, ela é uma sociedade incomandita, que é o capital dividido por ações, e regido, então, no que couber pela lei das SAs. Vai dizer que a administração, né, da sociedade vai caber exclusivamente, ou seja, não é possível exclusivamente a um dos acionistas, mas aí você vai ter acionistas aí, então, teoricamente, com essa dupla finalidade, né, ou seja, acionistas aí com essa característica diferente, um, né, com responsabilidade ilimitada e o outro com responsabilidade limitada, porque o acionista que toma parte da administração, ele vai ter responsabilidade subsidiária, aqui é só um pouquinho diferente, tá? Só na subsidiária aqui, que eu vou até colocar em maior aqui, porque essa é uma diferençazinha que tem em relação à sociedade, a comandita simples. Na comandita simples, o que administra é solidária e ilimitada. Aqui é subsidiária e ilimitada. O que é subsidiária? A empresa responde primeiro. A empresa não conseguiu pagar, aí você cobra ele. A responsabilidade solidária, você pode cobrar ele e a empresa ao mesmo tempo. Então, o administrador ele tem que ser um acionista, ou seja, não se admite aqui um administrador que não seja acionista. E quem tomar, então, a gente tira assim, olha, esse administrador acionista, ele se equivale ao sócio comanditado,
com uma única diferença, que muda um pouquinho a responsabilidade dele. No comanditado lá da simples, ele é solidária e ilimitada. E aqui ele é subsidiária e ilimitada. Pessoal, para ser bem sincero, esse tipo de diferença é só para comprar em concurso público. Isso não tem utilidade prática alguma. Esse tipo de sociedade, olha, eu acho que sociedade, talvez, podemos estar fazendo uma pesquisa sobre isso, mas eu tenho quase certeza que essa aqui é capaz de nem existir no Brasil nenhuma, nessa modalidade. Mas enfim. Diz também que se houver pluralidade de gestores, ou seja, vários administradores, a responsabilidade deles é solidária entre eles, né? Ou seja, solidária entre eles. Então a empresa responde primeiro, não conseguiu cobrar, tem mais de um administrador, cobram-se esses administradores. E aí tem umas regrinhas sobre constituição de administradores, quórum e destituição de administradores. A responsabilidade desses administradores persiste pelas obrigações contraídas no seu período por 2 anos, então esse é o prazo para acioná-los, né? Depois de 2 anos do fim do seu mandato, né? Pelas obrigações contraídas durante a sua administração. E tem uma regrinha ali sobre deliberação da Assembleia, que a Assembleia não pode deliberar sobre alguns temas sem anuência dos administradores, porque afinal de contas a responsabilidade deles é maior. É basicamente isso que tem sobre esses comandita apurações. E se for ler material aí tem tão pouca coisa sobre o tema que realmente não convém aprofundarmos demais. Mais um tema mais importante, que esse sim é uma temática que me preocupava mais em falar, né? Não seria comandita apurações, se passasse eu acho que também não ia fazer muita falta para vocês, mas óbvio, não deixaria de falá-lo, mas certamente se você não entendeu nada disso, não acho que sua vida vai ser muito prejudicada por não saber o tema. Mas o tema da sociedade cooperativa, esse sim é um pouco mais complexo. Por quê? Na verdade não é que é complexo, a cooperativa é um modelo mais complexo de sociedade, né? Por causa das suas características. Olha, para ser bem sincero com vocês, eu acho que o mais importante aqui é que você conheça o artigo 1094, que é o que trata das características de uma cooperativa, né? Das características. Bem, a primeira coisa a dizer é o seguinte, as cooperativas não são regidas só pelo Código Civil, tá? Elas têm uma lei especial. Elas têm uma lei que é a Lei 5.764, Lei 5.764 de 71, que é a Lei das Cooperativas, e que essa lei ela tem regras especiais, e aquelas do Código Civil. Essa lei não é muito longa, mas se você analisar ela e o Código Civil, você vai ver que tem muita similaridade. Porque essa lei de 71, ela foi a lei que instituiu as cooperativas no Brasil. Mas não vou dizer que instituiu, porque já existiam cooperativas no Brasil, só que elas não tinham uma definição por lei. E aí em 71 houve essa regulamentação das sociedades cooperativas. Em 2002, quando o código foi feito, né, ou quando ele foi aprovado, o que o Código Civil meio que fez foi copiar as principais disposições e fazer remissão. Ó, no mais, essa lei especial é que vai reger. Eu não vou esmiuçar essa lei especial, porque ela é um pouquinho mais longa, mas ao mesmo tempo, o cerne, a essência dela, está no Código Civil. Tá? O Código Civil ele trata desse cerne, dessa essência dessa lei. Então não vejo aqui, digamos, muitos problemas em relação a isso. Mas o importante é compreender para que serve uma cooperativa e principalmente as suas características. A cooperativa é um tipo societário um pouquinho diferente. Legalmente falando, ela é um tipo de sociedade, não um tipo de sociedade. Ela não é uma sociedade empresária, tá? Ela não é uma sociedade empresária, ela é então teoricamente um tipo de sociedade simples, né? Mas, e por isso ela tem características que são peculiares. Por ser uma sociedade não empresária, a ideia da cooperativa, se você for estudar a origem disso, vem dos Países Baixos, né? Holanda e Bélgica, essa ideia de cooperativa. A ideia de cooperativa, principalmente elas começaram com pequenos produtores rurais,
e artesãos, que se uniam para, digamos, a ideia de uma cooperativa é a união de pessoas com interesse em comum, com interesse em comum. E eles podem compartilhar ali coisas em comum. Então vamos citar alguns exemplos básicos de ideia de cooperativa, né? Aqui o Paraná, né? E aqui a gente precisa fazer um apontamento nisso. É uma característica do empreendedorismo no nosso estado a cooperativa, né? O cooperativismo no Paraná é muito forte. É o mais forte do Brasil, sem dúvida. As maiores cooperativas do Brasil, quase todas são paranaenses. Talvez, inclusive, por influência de imigração de pessoas vindas desses países, os Países Baixos, né? Bélgica, Holanda. Mas também você vê cooperativas essa característica também não é tão incomum na Itália, né? Na Alemanha. Então, é uma coisa típica, digamos assim, europeia. Mas os países mais ricos em termos de cooperativismo são os Países Baixos. Vamos dizer o seguinte, vamos tentar imaginar aqui um exemplo. Você tem um pequeno grupo de agricultores numa região ali. Eles são todos vizinhos e todos pequenos agricultores. Vamos imaginar que eles trabalham com a exploração ali, cada um deles tem uma pequena quantidade de vacas leiteiras e eles produzem leite. São agricultores que produzem, trabalham ali com pecuária leiteira, né? Ou seja, produtores de leite. E eles precisam de um equipamento para processar e armazenar esse leite, né? Só que, individualmente, nenhum deles tem condição financeira individual de adquirir essas máquinas, esse maquinário. Aí então o que eles fazem? Eles juntam ali 10, 20, 30 agricultores, então 30 produtores rurais, montam uma cooperativa, cada um dá um tanto de dinheiro e eles então fazem a aquisição daquelas máquinas. E aí então aquela máquina fica à disposição de todos os cooperados, que podem dela se valer, né, para processar a sua matéria-prima. Também a vantagem deles fazerem isso vai ser na aquisição de insumos. Eles vão poder comprar insumos em conjunto. E é claro que por uma questão óbvia de mercado, se você está comprando insumos numa quantidade maior, é bem provável que você consiga, então, digamos assim, se a quantidade é maior, que você consiga um preço melhor. Na hora de vender, eles também podem ter acesso a melhores mercados, porque eles conseguem vender em mais quantidade. Porque a ideia é de que juntos eles são mais fortes do que separados. E a ideia de uma cooperativa é isso. É a união de pessoas que fazem parte ali de um mesmo grupo, ou que atuam na mesma área, que se unem para viabilizar, digamos assim, acesso a coisas e a ter benefícios que eles individualmente não conseguiriam ter. No caso do Paraná, as maiores cooperativas elas são todas derivadas da agricultura ou da pecuária, né? Grandes cooperativas que nós temos aqui que foram criadas justamente com esse intento. Tipo, surgiram com pequenas cooperativas de agricultores, de pecuaristas, produtores rurais em geral, e foram crescendo e expandindo suas atividades. Qual que é o ponto? O ponto é que o que ela adquire ali de resultado, né, o resultado que ela adquire, ela reverte isso, né, em favor dos seus cooperados, né, Então, na contabilidade, por exemplo, uma cooperativa ela não apura nem lucro nem prejuízo, teoricamente, né? Ela apura déficit ou superávit. O déficit, ela tem que encontrar formas de cobrir esses déficits e havendo um superávit, o superávit ele é revertido em favor dos sócios, não necessário dos cooperados, perdão, né? Que o termo mais adequado, o Código Civil usa o termo sócio, mas o termo mais adequado seria cooperado, né? Cooperado. Porque é um tipo de sociedade diferente. Mas o que se diz em reverter em favor dos cooperados, não necessariamente em dinheiro, porque pode ser em benefícios, né? A lei ali até vai falar da necessidade de ter uma reserva de
de capital destinado a um fundo para instrução, né? Ou seja, para cursos e fomento disso. Mas o importante é que ela reverte isso tudo em benefícios aos seus cooperados. Ou seja, de alguma forma isso tem que se reverter em quem faz parte dela. O direito de uso das coisas da cooperativa, dos bens da cooperativa ou das benesses da cooperativa, tudo isso vai ser regulado de acordo com o seu próprio estatuto, né? Com o seu próprio estatuto. Porque se a gente fosse analisar pelo Código Civil, a gente teria que é um contrato social. E ele é mesmo. Só que na lei da cooperativa eles empregam o termo estatuto. Mas então vamos ao artigo 1094, que é o que trata das características. Primeira característica, de que a cooperativa necessariamente ela tem um capital social, não necessariamente. E se ela tiver, ela pode ser variável. Por que variável? Porque pode ter regras de adesão e saída. Quando uma adesão, há necessidade de colocar um tanto de capital, ou que na saída também se tem direito de retirar isso. Então ele é um capital que pode ser oscilante ou inclusive dispensável. Quantos sócios tem que ter uma cooperativa? Olha, a lei não fala exatamente, mas ela fala que é necessário haver sócios no mínimo para compor a administração da sociedade, ou seja, tem um número mínimo ali de cooperados a ser o suficiente para administrá-la, mas sem um limite máximo. Tem cooperativas aqui no Paraná, tem milhares de cooperados. Milhares, mas muitos milhares de cooperados mesmo. Limitação do valor da soma de cotas de capital que cada sócio poderá tomar. Por que isso? Para que uma cooperativa funcione, ela não pode ter dono, digamos assim. Ela não pode ter uma pessoa, um grupo de pessoas que dominam ali em termos de capital. Porque a ideia da cooperativa é diferente. Então, por que tem que ter limite? Para que não tenha ali uma pessoa, um grupo de pessoas que seja detentor, digamos, que controle o capital daquela cooperativa a ponto de dizer, olha, nós mandamos aqui. Porque, inclusive, um dos princípios de deliberação é o que eles chamam de deliberação democrática. Na hora de deliberar, não vai haver, digamos, não é por participação no capital, como em todas as outras sociedades são, como a gente já falou aqui. Nas cooperativas a deliberação é por cabeça. É por cabeça. É o que eles chamam de princípio democrático, ou de regime democrático das deliberações, né? Então existem limitações do valor que cada sócio, ou seja, é preciso que o seu estatuto preveja um limite da participação que cada sócio ou que cada cooperado poderá ter. A intransferibilidade das cotas perante terceiros da sociedade, ainda que por herança, o que é isso? O que faz uma cooperativa ter sentido é que as pessoas que estão envolvidas nela têm um interesse em comum. Então, não admite-se a priori, né, a participação de estranhos, de pessoas que não praticam aquilo. Vamos pegar mais uma vez como exemplo a cooperativa agrícola. Se o cara não é agricultor, por que ele está participando de uma cooperativa dessa? Ah, mas eu recebi isso por herança. Aí vai ter regras, no caso do falecimento do cooperado, de como liquidar suas cotas perante a cooperativa. Aqui muito importante, ele fala o seguinte: o quórum para a Assembleia Geral funcionar e deliberar fundar no número de sócios presentes na reunião e não no capital social representado. Esse aqui é o tal do princípio da representação democrática. As deliberações na cooperativa têm um número mínimo de cooperados para ser instaurados, a Assembleia. Isso vai estar previsto no estatuto dela. Mas uma vez instauradas, as deliberações se darão por cabeça e não por participação no capital, porque inclusive o capital é dispensável. Porque alguns sócios podem entrar sem fazer parte do capital e outros fazendo parte, por exemplo. E todos eles terão direito a voto, desde que eles sejam cooperados, desde que eles sejam admitidos como cooperados. E aí ele fala o seguinte: a distribuição dos resultados proporcional ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro. Resumindo, é o seguinte: a parte do juro eu não vou explicar, porque isso é juro sobre o capital próprio, né? Isso aqui é uma regra lá de SA, bem chata, e não vou explicar isso aqui agora. Mas
Na hora de distribuir os resultados, você vai ter que mensurar quanto cada sócio operou junto à cooperativa, quanto cada cooperado gerou de resultado para a cooperativa, né? E essa distribuição vai dar nessa proporcionalidade. Ou seja, aquele que usou mais do serviço no sentido de contribuiu mais para o resultado da cooperativa vai ter uma participação maior. Então vamos dizer lá, você tem pequenos produtores, cada um produz 1.000 litros de leite ali por semana, mas tem um que produziu 2.000, o outro 5.000. É natural que esses que produziram mais e entregaram mais leite para ser processado e vendido pela cooperativa, né, que a cooperativa então vai processar e vender esse leite e entregar o valor para o sócio, que aqueles que geraram mais fluxo de trabalho, de resultado junto à cooperativa, tenham uma distribuição do resultado maior. Aí tem uma última regra aqui que é meio estranha, que fala assim, poxa professor, não entendi isso aqui, né? Eu achei esquisito se você ler. A divisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de solução da sociedade. É mais ou menos o seguinte, se a cooperativa tiver um fundo de reserva, ela não é obrigada a ter, mas se ela tiver, esse fundo de reserva, ele vai servir, digamos assim, um fundo ali criado para eventuais prejuízos, para eventuais investimentos, enfim. No caso de dissolução da cooperativa, esse fundo não pode ser entregue aos sócios, aos cooperados, porque a lei fala de destinação dele para um Fundo Nacional das Cooperativas, de apoio às cooperativas, né? Mas isso está previsto em lei. A responsabilidade dos sócios, dos cooperados, vai depender do estatuto. Pode ser limitada ou ilimitada, né? Ou seja, aí vai ser, digamos, prevista no estatuto. Se a responsabilidade vai ser limitada ou ilimitada, né? Caberá ao estatuto dispor sobre isso. E do mais, a lei ainda fala que aplicar-se-ão subsidiariamente nos demais casos, no que não tiver previsão naquela lei, né? No que não tiver previsão naquela lei e não tiver previsão no estatuto, aplicam-se as regras das sociedades simples. Então aqui mais uma vez, a sociedade simples vai ser a norma de referência, né, do que não tiver previsto ali na lei 5764 de 71, nem nos 3 artigos do Código Civil sobre cooperativa, aplicar-se-ão subsidiariamente as regras da sociedade simples. Então, esse é o tema da cooperativa. Eu disse para vocês, não vou esmiuçar aqui a ponto de adentrar nessa lei das cooperativas, se não está na ementa, né? Ou seja, ela fala mais ou menos do que está no Código Civil. Mas se você for ler nessa lei, para ser bem sincero, eu vejo ela como um desdobramento do artigo 1094. Ou seja, de todas aquelas disposições do 1094, o que essa lei vai trazer são só os desdobramentos daquilo. Ou seja, como aquilo se dá na prática. Digamos, aqui a gente até aproveitou também para revisar, né, um pouco de algumas coisas, mas basicamente falamos aqui hoje da comandita apurações, de como que ela funciona, uma coisa que nem é tão ruim, e também das cooperativas, onde esse sim é um tema mais importante. As cooperativas, pelo menos aqui no nosso estado, são uma coisa muito forte, e eu acho relevante falar delas. Elas são um tipo societário com características próprias, né? Essas características aí são as previstas no 1094, que são a ideia de como uma cooperativa funciona, ou basicamente a ideia por detrás dela. No fundo, vai muito das disposições estatutárias delas, né, de como elas vão se organizar, como vão fazer essas distribuições, com que periodicidade, como elas vão reverter o resultado, que ela fala de distribuição dos resultados, né, como que ela vai reverter esses resultados. Que não necessariamente é reversão em dinheiro, porque também pode ser em benefícios, como por exemplo, as cooperativas agrícolas aqui do Paraná têm muito isso, né? De reverter, por exemplo, em benefícios, como curso, como prestação de serviços gratuitas, como, por exemplo, aquisição de bens de uso e consumo ou bens de capital com desconto, que a cooperativa compra vários, e aí você consegue comprar por meio da cooperativa com desconto, enfim.
É um modelo bem interessante e funciona muito bem aqui no nosso estado. Se você for pegar as maiores empresas do Paraná, né, sai anualmente o ranking das maiores empresas do Paraná, você vai ver que entre as 10 maiores, várias delas são cooperativas. Várias delas são cooperativas. Isso se hoje as maiores empresas do Paraná já não forem, não sei quem está em primeiro lugar hoje, já não for uma das cooperativas. Bem, pessoal, era esse tema que estava faltando. Acabei até me alongando mais do que pretendia, mas é que eu acho que o tema de cooperativa vale um pouco de atenção. Outro vídeo que vai junto com esse já é um vídeo de revisão. Como eu disse para vocês, não tem muito hábito de fazer revisão, então vou tentar revisar esses temas aí com vocês. Obrigado, bom estudo a todos e não deixem de falar comigo se tiverem alguma dúvida sobre essas temáticas. Até mais!